Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai fazer uma aplicação dos contadores assíncronos focando em como fazer um reloginho digital, tá bom? Mas antes da gente prosseguir, puxa a vinheta. Fala galera, hoje em vez da vinheta eu vim trazer para vocês uma novidade, o nosso blog, o blog do Tá em Choque. Aqui é a principal área onde eu vou resumir as principais playlists que estão sendo feitas no canal e ao mesmo tempo você também pode encontrar e comentar e deixar alguma dúvida caso você tenha. Nós também temos contatos pelo Facebook, na nossa página, que eu também deixo novidades e você pode entrar em contato comigo por lá também. Tem aqui o acesso diretamente ao nosso canal no Facebook e contato profissional pelo LinkedIn, tá bom? Nós temos também uma aba para resumos e exercícios, em que toda vez que tiver um material novo ou algum material de referência legal, eu vou deixar lá junto com exercícios e listas. Também tem a parte de ajude à iniciativa. Caso você queira ajudar o canal e possa com uma pequena quantia ajudar a gente a comprar equipamento e postar com mais frequência as videoaulas, basta fazer uma doação de qualquer valor pelo PicPay. Eu agradeço muito. E tem uma página sobre, no qual eu explico quem eu sou e os meus motivos que me levaram a fazer a iniciativa Tá em Choque, tá bom? Então, sem enrolação, vamos nessa. A few moments later. Bem, nessa tabela aqui, eu vou resumir para vocês o que nós vamos fazer. Pense o seguinte, um relógio ele é composto das horas, dos minutos e dos segundos. E para cada uma dessas partes, nós vamos ter uma subdivisão, que é a parte da unidade e a parte da dezena, para os algarismos, correto? Então perceba o seguinte, nos segundos eu vou ter a unidade deles e eu vou ter a dezena. A unidade, ela conta de 0 a 9, certo? Porque eu tenho 0 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 segundos, reseta a unidade, e aí eu volto para o 0, só que adiciono mais 1 aqui na minha dezena, então vai para o 10. Depois 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No 20, o que vai acontecer? Vai resetar aqui de novo e vou adicionar mais 1 nas dezenas. Então vai sendo feito esse processo de forma que eu conte até 59. Então perceba, a cada vez que há um estouro na minha contagem, na parte da unidade, marcando para os segundos, o que vai acontecer? Eu vou adicionar mais 1 aqui na minha dezena para os segundos. E assim eu vou fazer a contagem de 00 até 59. Quando der 59 segundos, quer dizer que eu estou quase em 1 minuto. A partir do momento que estoura a contagem aqui na parte da unidade, eu vou adicionar mais 1 aqui na minha dezena. Então eu ficaria com 60. Só que 60 segundos é a mesma coisa aqui, 1 minuto. Então eu tenho que zerar essa parte e adicionar mais 1 para quem? Para a unidade aqui dos meus minutos. E aí eu vou começar a mesma lógica de sempre. Então eu tenho de 00 até 59 minutos. E assim eu vou fazendo essa cascata. Então deu o estouro da contagem aqui, cai para a dezena até chegar em 59. Estourou aqui de novo, eu vou e adiciono mais 1 aqui nas minhas horas. E aí nas horas a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque eu posso contar, por exemplo, 0 horas. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu faço a contagem da unidade de 0 a 9. Só que eu tenho as horas também, por exemplo, 20 horas, 21, 22, 23 horas. Aí no 24 horas eu teria que resetar tudo, entende? Então eu vou ter 2 resets nessa parte. Um provindo da própria unidade, que vai estourar, e outro vindo da condição em que eu completei um dia, certo? 24 horas. E aí eu tenho que resetar não só a dezena, como também tem que resetar a unidade, tá bom? Então isso a gente vai ver com calma ao decorrer dessa aula, como é feita essa lógica. A partir disso, você pode implementar, você pode deixar mais bonitinho o seu display, colocar alguns efeitos de luz, por exemplo, ou som, tá bom? Mas a lógica é sempre a mesma, tá bom? Eu vou mostrar um outro diagrama para vocês de como isso daqui pode ser representado de uma forma já de circuito digital. A few moments later. O diagrama elétrico barra digital que a gente pode montar um contador assíncrono de forma a fazer um relógio é o seguinte, eu teria uma entrada aqui da rede, muitas vezes é utilizada a entrada da rede nossa de 60 Hz, pois ela é uma frequência estável, mas no nosso caso a gente vai utilizar outra forma, mas eu vou explicar o diagrama base. Você tem uma entrada aqui de 60 Hz, e aí você tem um circuito que você vai transformar essa onda senoidal aqui em uma onda quadrada, tá? De corrente alternada para corrente contínua. Depois você vai dividir essa frequência, 60 pulsos por segundo, para 1 pulso por segundo, tá bom? Dependendo da forma como você faz isso daqui, se você faz para um retificador de meia onda ou onda completa, pode ser de 60 pulsos por segundo a 120 pulsos por segundo. E essa onda ela pode acabar tendo mais bordas de descida ou bordas de subida, ou ser igual que nem nessa daqui, tá bom? Mas o que acontece? Como é uma aplicação genérica que eu quero dar para vocês, e eu não quero que ninguém se acidente mexendo com a rede, etc., então eu vou passar uma lógica em que a nossa fonte de alimentação ela sempre vai trabalhar com 5 volts, então você pode usar uma bateriazinha ou umas pilhas ligadas em série, isso daí não vai matar ninguém.
E também você pode utilizar um 6555 na configuração nastável para gerar a frequência, que também é tão confiável quanto a da rede, tá bom? E como o nosso circuito consome pouca bateria, então não há problema, ele é um circuito que ele vai durar bastante, tá bom? Então não se preocupe com, meu relógio ele bebe bateria, tá bom? Então beleza. Então a gente vai partir da onde? Dessa parte aqui em que eu já tenho 1 pulso por segundo, porque tudo isso daqui, em vez de eu fazer um circuito mais complexo, que vai mexer com uma fonte que transforma a corrente alternada em contínua, um gerador de frequência, na verdade eu só uso um 6555, tá bom? Beleza, ele vai me gerar 1 pulso por segundo, que é a frequência de 1 Hz, certo? A partir disso, eu envio esse sinal aqui para um contador BCD. Esse contador aqui BCD, ele nada mais é do que um bloco representativo de quem? Dos nossos flip-flops associados em cascata, de forma a gerar a quantidade de bits que eu quero para eu contar a unidade e a dezena da parte dos segundos, a unidade e a dezena da parte dos minutos e a unidade e a dezena da parte das horas, tá bom? Perceba o seguinte, o contador aqui, para a parte das unidades, tanto nos segundos, quanto nos minutos, quanto nas horas, sempre vai ser de 4 bits. Por que 4 bits? Porque 2 elevado à quarta é igual a 16. Então eu consigo contar do número 0 a 15, já fazendo a conversão de binário para decimal. Sendo que eu preciso efetuar a contagem apenas de 0 a 9, tá bom? O que eu vou ter aqui nesse outro? Na parte dos segundos e dos minutos. Eu vou ter um contador de módulo 6. Por que módulo 6? Porque eu só preciso efetuar a contagem de 0 a 6. Porque lembrando da nossa aula lá, e eu já vou revisar isso daqui daqui a pouco com vocês, lembrando da nossa aula de contadores assíncronos, que toda vez que eu quero resetar a contagem naquele número, eu tenho que fazer com que o meu circuito resete num número à frente, um número à frente, tá? Então, nesse caso, se eu quero fazer o reset no número 5, já que eu vou contar até 59 segundos, 59 minutos, então o reset aqui tem que ser no número 6. Bem como na parte da unidade, tanto para horas, minutos e segundos, como eu vou resetar no 9, como eu vou contar até o 9, o reset tem que ser feito no número 10, tá? Mas eu já vou explicar isso para ficar mais claro. Apenas identificando aqui o diagrama. Então, é essa a lógica. Você vai fazer um contador aqui com um módulo que ele vai contar até 5, certo? E vai mandar para um display de 7 segmentos. A mesma coisa aqui para a unidade. Ele vai contar até 9 e vai mandar para outros displays de 7 segmentos. Então, a gente quebra cada algarismo como se fosse uma parte diferente da contagem. Porém, quando um completa uma contagem, estoura-se a contagem dele, é enviado um próximo sinal de clock para o próximo contador, tá bom? É aquela lógica que eu expliquei agora há pouco para vocês. E vê que todos eles estão interligados entre si, ou seja, opa, deu o estouro aqui da contagem, liga no próximo, tá bom? O que vai mudar é o quê? Vai mudar aqui na frente, no último contador, que é para marcar a dezena da parte das horas. Nesse caso vai ser uma lógica um pouquinho mais difícil e que eu vou detalhar aqui no final da aula, tá bom? Mas veja que todos eles estão ligados nos displays, tá? Então vamos para o Proteus que eu vou montar passo a passo com vocês toda essa lógica. A few moments later. Se você não lembra como é feito o contador assíncrono, eu vou pedir que você acesse aqui o card ou o link na descrição, em que eu vou estar referenciando as 2 aulas que é necessário para o entendimento, tá bom? Mas vamos lá. Bem, lembrando, a gente para trabalhar com esse circuito contador assíncrono, precisamos ter o flip-flop, nesse caso JK, na configuração Toggle, tá bom? Dificilmente você vai encontrar um flip-flop já na configuração Toggle comercialmente. Então, nesse caso, vou deixar aqui na tela para vocês, eu estou usando o CI7473. O CI7473, ele é um flip-flop JK, ele tem 2, na verdade, flip-flops dentro do mesmo invólucro, e ele opera em borda de descida, e ele tem um reset que trabalha em nível lógico baixo, ou seja, quando eu envio um nível lógico baixo, eu reseto o meu CI. Uma coisa muito importante, dependendo do seu CI, a sua lógica vai mudar. Baseado na tabela de possibilidades que eu tenho nasquelas 2 aulas que eu falei, que eu vou colocar na descrição, a gente pode definir se eu quero um contador crescente ou decrescente, tá? Nesse caso, para uma borda de descida que eu vou ter na entrada do clock, o que vai ter que acontecer? Para eu ter uma contagem crescente, eu tenho que pegar na configuração Toggle, a saída aqui do meu flip-flop e ligar na entrada do clock do próximo, tá bom? Em cascata. E a saída de contagem é tirada do próprio Q, tá bom? Da própria saída aqui. Então assim eu vou ter um contador crescente, tá? Bem, baseado nisso, então, já que é um contador crescente que eu quero, porque eu vou contar horas, né? Vai subir ali. Então, basta eu pegar e identificar agora quem que é o pino mais significativo e o menos significativo. Lembrando que, da forma como eu escrevi aqui para vocês, a minha entrada de clock vai ser aqui na direita. Então, eu vou colocar o clock para vocês. Pronto, eu coloquei um clock aqui e ele está na frequência de 1 Hz. Veja o que acontece.
na entrada dele, aqui nessa parte, é onde eu vou ter a frequência variando mais rápido. Porque a cada saída aqui, de cada flip-flop, eu vou ter uma divisão na frequência por 2. Então, esse flip-flop aqui à direita, ele é o meu bit menos significativo, porque ele é o que mais varia a frequência. Já o mais à esquerda, ele é o bit mais significativo, tá bom? Como vocês podem ver, ele faz a contagem de 0000 até 1111, ou seja, de 0 a 15, passando já para o decimal. O que acontece nesse caso é que eu não quero fazer a contagem de 0 a 15, eu quero fazer a contagem de 0 a 9, certo? Então, para iniciar a contagem de 0 a 9, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um algarismo de reset disso. E lembrando que, quando é que vai funcionar o meu algarismo de reset? Eu vou mostrar aqui para vocês. O meu algarismo de reset, ele depende de uma porta AND ou NAND, depende da forma de acionamento no meu reset. Mas lembre que o meu circuito ele vai contar até 9 aqui. 9 em binário é 1, 0, 0, 1. O que vai acontecer é o seguinte, como eu quero contar até 9, então eu não posso resetar no 9, certo? Então quando ele cair para o 10, que é 1, 0, 1, 0, o que é que vai acontecer? Rapidamente essa porta NAND, ela vai identificar 1 e 1 aqui na entrada e vai emitir o nível lógico que eu quero para o meu reset. Se a lógica for direta, ou seja, o meu reset ele não tiver aqui a lógica invertida, basta colocar uma AND, porque identificando 1 e 1 aqui, vai ser 1 na saída e eu já reseto tudo. Como o meu reset aciona em nível lógico baixo, eu tenho que colocar uma NOT na saída, por isso uma NAND, tá? Revisando daquela aula. Então é praticamente essa lógica de circuito combinacional que a gente vai utilizar para fazer os resets, seja quando ele atinge 9, seja quando ele atinge 5, etc, tá bom? Então, olha só aqui simulando para vocês, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agora ele reseta, 0 de novo, entendeu? É assim que vai funcionar. Agora a gente vai para a última parte, que é o quê? A parte de você transmitir o sinal da unidade para a dezena. Como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Praticamente o que eu fiz aqui foi, mantive aqui cada um dos flip-flops necessários para a unidade na parte dos segundos, tá? Lembrando que a lógica dos segundos e o minuto é a mesma, só que a gente começou pelos segundos, tá? Então eu faço a parte da unidade. Aqui eu só nomeei cada uma das saídas dos meus flip-flops, que é de onde eu vou tirar a contagem, para que eu possa enviar para o decodificador e depois para o display de 7 segmentos para que eu consiga passar da forma binária para uma forma visual, tá? Para eu identificar um número. Então, olha só, eu tenho aqui a saída D1, C1, B1 e A1. Eu vou seguir essa nomenclatura de letras, tá? Do bit mais significativo, que seria o D, para o menos significativo, que seria o A. E aí, 1, 2, 3, etc., vai se representar a parte do circuito. Então, 1 é referente a essa parte aqui, que é a unidade dos segundos, tá? Você pode ver aqui que para a parte da dezena dos segundos, eu estou utilizando o 2, C2, B2, A2, tá bom? Então, olha que interessante. Nessa parte aqui, eu apenas peguei o sinal da saída aqui da minha NAND, que vai fazer o reset. E como eu faço o reset das unidades dos segundos, eu já tenho que enviar o mesmo pulso para quem? Eu tenho que enviar esse pulso também para a entrada do meu clock, na parte das dezenas, dando o quê? Uma borda de descida. E dessa forma, dando essa borda, ele vai identificar que vai efetuar a contagem. Então, toda vez que houver o estouro da contagem na parte da unidade, vai ser adicionado uma unidade à dezena. E dessa forma eu faço a contagem de 10, de 20, de 30 e assim vai, tá? Até 59. Então olha que interessante. Eu apenas tirei aqui essas partes que vão ser enviadas para o decodificador, que é a próxima etapa que eu vou explicar para vocês. Dei prosseguimento aqui do meu sinal, não apenas ao reset, como eu também enviei aqui para o clock, tá? Lembrando que você pode usar uma NAND aqui e você reseta todos de uma vez e já envia o pulso de clock para cá. Ou você pode usar uma AND e usar uma inversora em cada um desses ramos aqui que ligam aos resets. Mas é gastar porta lógica à toa, tá? Não tem necessidade. E aí o que acontece? Nessa parte você pode estranhar que você pode perguntar, mas por que 3 clocks só? Por que 3 flip-flops só? Porque nós precisamos só de 3 bits, já que a contagem na parte da dezena vai de 0 a 5. E como eu tenho 3 bits, 2 elevado a 3 é igual a 8, então eu faço a contagem de 0 a 7, ou seja, eu preciso contar até 5, tá bom? Então, mas como eu posso contar até 7, então dá essa quantidade de flip-flops. Se eu tivesse um flip-flop a mais, tudo bem, eu poderia até ter, mas eu não ia utilizar ele, é gastar dinheiro no lixo, tá bom? Então vamos lá.
Feito isso, eu preciso também da lógica de reset, porque pensa só, quando eu chegar no 5, aqui vai estar também chegando no 9, e aí quando for dar o estouro de clock, esse daqui vai para 6. Só que identificou 6 é 60 segundos, então eu zero tudo, e ao mesmo tempo eu envio um pulso de clock para a próxima parte. Então como é que eu faço isso? Também com uma NAND, porque aqui o reset é em nível lógico baixo. Só que o lugar onde eu conecto essa NAND é diferente, porque 6 em binário é 1, 1, 0. Lembrando que aquela lógica você pega todos os lugares onde a saída Q é em nível lógico alto e você liga na AND, tá bom? Ou NAND, tá? Então nesse caso, como eu tenho 1, 1, 0, então esse daqui vai estar em nível lógico alto e esse daqui vai estar em nível lógico alto. Dessa forma eu pego a saída Q desse e desse e ligo na minha NAND. E aí eu pego e reseto tudo e eu puxo um sinal aqui. Esse símbolozinho aqui, como você pode ver que eu estou usando em todos, chamado de tag, tá? Diversos tipos de simuladores vão ter eles. Em vez de eu pegar e ligar isso daqui fisicamente, eu apenas coloco esse nome e depois eu pego um outro componente e ligo o mesmo nome nele, identificando que eles estão fisicamente ligados, tá bom? É só isso. E aí eu vou pegar essa tag aqui que eu chamei de RS, é de reset dos segundos. Então quando o meu segundos ele reseta, ou seja, contém 1 minuto, eu vou dar o pulso de clock para o próximo circuito. Mais para frente eu mostro para vocês onde isso daqui vai ser ligado. Bem, enfim, a gente entendeu como é que é feita a lógica para os segundos para fazer a contagem de 00 até 59, entendeu? Agora a gente vai fazer a conversão do código binário para o código visual nosso, para o display de 7 segmentos. Vamos lá. Bem, lembra da tag que eu acabei de comentar? É justamente isso, ó, eu estou ligando o pino A2, lembrando que o A é o menos significativo, tá? Ligando aqui direto no meu decodificador. Esse decodificador de BCD para display de 7 segmentos, ele é o 4511, tá? Você tem que ver um decodificador que ele seja compatível com o nível lógico tanto do seu flip-flop, como também com o tipo de display. Nesse caso, o meu flip-flop, para acionar, ele envia nível lógico alto, que é sair daqui. Então eu tenho que ter um que ele leia aqui em nível lógico alto, certo? E ao mesmo tempo, o meu display, já que eu estou entrando com entrada em nível lógico alto e minha saída aqui, aí isso é dado de datasheet, tá? Você tem que ler. A saída aqui também é em nível lógico alto para acender, então o meu display ele só pode ser catodo comum, como vocês podem ver aqui, porque todos internamente estão ligados no catodo, que seria o negativo do LED, e aí você envia nível positivo para acionar eles. Então, a partir disso, olhando no datasheet, você também vê outras coisas. Toma muito cuidado que no software ele aparece aqui a sequência A, B, C, D, mas não quer dizer necessariamente que o A ele é o mais significativo. Olhando lá no datasheet no software, tá diferente, tá? Depende do datasheet que você pega, a nomenclatura. Nesse caso, pro software, e ele já referencia automaticamente no pino, tá o D como o mais significativo. Não é à toa também que eu nomeei como o D aqui, sendo o mais significativo, tá? Eu usei a mesma nomenclatura aqui do display. Então, olha só. Você vai pegar aqui ligar os pinos, né, na sequência que você precisa, baseado nos clocks, nos flip-flops. Então, o A, que é o menos significativo, eu liguei aqui. O B, a mesma coisa, o C e o D. Depois, você tem esses pinos aqui, que eles são o LT, o BI, LE/STB. Dependendo do datasheet, ele vai dar explicações diferentes. Para fins assim de, não vamos ficar entrando em méritos do datasheet aqui só para a aula não ficar tão longa, faz essa ligação. O LT e o BI você vai ligar no VCC, 5 volts, lembrando que a gente está trabalhando com 5 volts. E o LE, ou /STB barrado, ele vai ser ligado no negativo, tá bom? Aí tem uma outra coisa importante. Os displays, quando você for fazer a sua plaquinha eletrônica ou fazer na Protobird, você tem que deixar eles na sequência física que você vai ler, certo? Então esse daqui ele vai ser referente às dezenas e esse daqui vai ser referente às unidades, como você pode ver. Então perceba, aqui eu liguei todos os pinos de saída do conjunto aqui contador referente à unidade e aqui todos referente à dezena. Por que o D, nesse caso, eu aterrei ele? Perceba que como eu estou trabalhando só com 3 pinos aqui, 3 flip-flops, eu não teria esse quarto flip-flop aqui do bit mais significativo, porque eu não preciso dele. Então, como eu não preciso dele, é nível lógico baixo, 0, tá bom? E também não esquecer do resistor de limitação de corrente para o seu display, porque se você não colocar esse resistor aqui, vai queimar tanto o seu CI como também o seu display na hora que você ligar, tá? Esse resistor aqui você pode deixar um valor de 330 ohms a 270 ohms, tá bom? Beleza, então entendida essa lógica aqui de como vai funcionar, a gente agora vai ver como liga os segundos nos minutos, entender a lógica dos minutos e depois como liga nas horas, entender a lógica das horas, tá bom? Então vamos lá. A few moments later. Para a lógica, então, dos minutos, é praticamente a mesma lógica dos segundos, já que a gente também conta de 00 até 59. Então, praticamente, você vai copiar o primeiro circuito que eu mostrei para vocês.
pode ver aqui que eu tenho uma cópia clara deles. A única coisa que eu mudei, vou dar um zoom aqui para vocês verem, foi a nomenclatura, né, das saídas, para não dar conflito no programa. Então, cada uma dessas nomenclaturas aqui, eu associei aos respectivos decodificadores, tá bom? Olha só, uma outra coisa importante, a saída aqui do meu circuito dos segundos, que seria o RS, ele por sua vez, ele entra onde? No clock de entrada do circuito dos minutos, na unidade. Então, a partir do momento que eu dou um pulso de clock aqui, ou seja, terminei uma contagem de segundos, vou adicionar 1 minuto. Então, ele começa a fazer a contagem. Mesma lógica para reset, tanto na unidade quanto também na dezena, tá bom? Então, é praticamente o mesmo circuito. Coloquei aqui alguns indicadores lógicos para fazer simulação, tá? Aí no circuito final eu vou tirar. Eu vou aumentar aqui a velocidade de clock, eu vou deixar em 50 Hz. Lógico que o programa ele não vai nessa frequência, ele vai um pouco mais lento, mas para a gente ver funcionando, olha só. Perceba que toda vez que aqui ó, chega em 59, quando vai para o 60, zera e aqui adiciona mais um. Bem, então deu para ver que está funcionando corretamente. Então agora a gente vai para o circuito relacionando as horas, tá bom? O circuito que comanda as horas, ele é um pouquinho diferente, perceba. Aquela lógica de eu receber o sinal que vem dos minutos, que é o RM, o reset dos minutos, assim como eu utilizei para os minutos o RS, que é o reset dos segundos, que é a saída do último circuito combinacional que reseta a parte da dezena, eu recebo aqui na entrada da parte da unidade das horas, tá bom? Então é aquela analogia que a gente tinha feito. Então, uma vez que resetou os minutos, eu adiciono mais 1 hora, certo? E aqui é a parte da unidade. Perceba, 4 flip-flops em cascata também. Eu coloquei esses logic probes aqui que era para simular, tá bom? Mas isso daí é só uma representação do software. Na prática você não precisa ter isso. E acontece, aqui vai ter as unidades, ou seja, vai contar de 0 a 9. E aí eu tenho que ter a condição de reset dele, certo? Uma vez que eu encaixei essa porta AND aqui, como eu vou ter aqui a saída em nível lógico alto e essa daqui em nível lógico alto, eu vou estar representando o número 10. Perceba, 1, 0, 1, 0, 10. Identificou isso, vou mandar para os resets. Só que perceba, eu estou mandando aqui numa porta OU. Por que essa porta OU? Porque ou eu reseto as unidades quando essa condição de contar 10 for atingida, ou quando eu tenho uma outra condição, que é quando eu tenho minhas horas igual a 24, certo? Uma vez que as minhas horas elas são 24, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma coisa que 00 horas, e aí eu tive um dia completo, então eu tenho que resetar aí também. E como é que eu faço essa lógica do reset por 24? Muito simples, perceba, eu estou com essa outra porta AND aqui. Essa porta AND vai ler o sinal C5 e B6. O que é o sinal C5? O sinal C5 é como se esse flip-flop aqui tivesse nível lógico alto e os demais em nível lógico baixo, na saída aqui. Então seria o número 1, 0, 0. E quanto que é 1, 0, 0 em binário? É 4. Por sua vez, o B6 ele vai indicar o quê? Que esse daqui está em nível lógico alto na saída aqui, então seria 1, 0, que é igual a 2. Como essa parte aqui é da dezena e essa parte aqui é da unidade, é o número 24. Então a outra condição do número ser igual a 24 aqui nas horas, se for atendida, eu reseto também a minha parte da unidade. Partindo disso, o que eu vou ter? A mesma lógica anterior, tanto para os segundos quanto para as horas. Resetou aqui a minha unidade, vou enviar o sinal de clock aqui para a parte das dezenas. E nesse caso eu só preciso de 2 bits. Por quê? Porque na parte da dezena eu vou contar ou 0 horas, ou vou contar 10 horas e múltiplos de 10, ou eu vou contar 20 horas, que seria 21, 22 e 23. Nesse caso, eu não vou ter 30 horas, então eu não preciso de mais bits. Apenas 2 já me satisfazem para eu conseguir essa condição. E tem também a condição do reset que eu acabei de explicar para vocês. Quando atingir 24 horas, eu só reseto a parte das dezenas, tá? Junto com a unidade ao mesmo tempo. Quando eu atinge a condição de estouro da contagem na unidade a cada 10 horas, então eu conto de 0 a 9 e estoura, você vê que eu só reseto quem? A unidade, tá bom? E adiciono um sinal de clock aqui para contar na parte da dezena, tá bom? É essa lógica que você tem que ficar atento. Outra pergunta, por que você não usou a NAND que nem nas outras? Perceba o seguinte, eu altero a lógica quando eu utilizo uma NAND aqui na entrada de uma OU. Como a nossa lógica básica trabalha com AND, e eu só inverto aqui para bater o nível lógico com o pino de reset, então eu tenho que colocar as inversoras na saída da resposta, certo? Por isso que eu liguei aqui, quando eu estou ligando nos resets. E eu não coloquei os resets aqui na frente, na entrada da OR, tá bom? Senão estaria errado, tá bom? Então é só tomar esse cuidado. Então, uma vez que você faz isso, eu vou até forçar um pulso de clock aqui para a gente ver funcionando essa lógica,
Beleza. Então perceba, ó, ele vai começar a contar aqui. Quando der 10, ele vai resetar e vai vir para cá a contagem. Ó, já deu um reset. Vai dar outro reset agora, outro reset. E aí, ó, quando ele der o reset, quando chegar em 24, ele reseta tudo. Agora a gente faz o mesmo esquema de ligação no display de 7 segmentos e a gente vai ver de forma mais gráfica, tá bom? Vamos lá. Na parte do display a gente percebe o que? Opa, eu liguei aqui na parte das dezenas, tá? Eu liguei os pinos A6 e B6, respectivo a esses dois flip-flops, como você pode ver aqui, que são as saídas Q deles, tá? Já do bit menos significativo para o mais significativo. Como eu não uso nem o C nem o D no meu decodificador, então eu posso aterrar eles, tá? A mesma coisa vai funcionar aqui para a parte da unidade, só que como eu preciso dos 4 bits, eu ligo os 4 bits aqui neles, tá? Mesma lógica de acionamento de antes. Vamos ver funcionando então? Dando um play. Como você pode ver, quando ele chegou em 23, ele contou, a partir do próximo pulso de clock seria 24, mas ele vai lá e reseta, tá bom? E recomeça a contagem das horas, tá bom? Bem, então agora a gente praticamente tem que juntar tudo. O que é que eu fiz? Essa parte aqui do pulso de clock, voltando aqui então, ela não vai ser só voltar um pouquinho, ela vai ser o RM. O RM ele é o quê? Ele é a parte aqui, ó, dos resets dos minutos. Então esse pino aqui dessa saída da dezena dos minutos, toda vez que sofre o reset, eu envio o sinal aqui para a entrada das unidades das horas, tá bom? É aquela mesma lógica. Agora a gente tem que ver uma outra esqueminha, que é o quê? Como é que eu faço o meu clock? Vamos lá. Nesse circuito a gente pode operar com pilha e tensões baixas de 5 volts, 4,5 a 5,5 volts, tá? Então o que a gente pode usar? Um CI 555 na configuração astável dele. Você pode ver aqui no diagrama que eu montei ele nessa configuração astável. E o melhor valor que eu encontrei comercial de componentes são dois resistores de 47K ligados aqui, como mostra o esquemático, e um capacitor polarizado de 10 microfarads, tá? Esses valores fazem com que tenha um clock numa frequência de 0.972, alguma coisinha assim. É quase 1 Hz, é um pouquinho mais rápido. Então, acontece, vai acontecer de com o tempo poder causar um adiantamento ou um atraso, depende também da lógica aqui, porque você tem micro atrasos aqui também entre os próprios flip-flops. Só que é coisa pequena, tá? Em torno de um mês você vai falar, puta, atrasou ali 1 minuto, 2, aí arruma na mão. Mas isso não tem problema, tá bom? Por falar em arrumar na mão, tá aí um outro grande problema, que é o seguinte, quando a gente inicia no software a simulação, você olha aqui, ele começa tudo em 0. Qual que é o problema? Na vida real não vai ser assim. Os flip-flops eles vão iniciar com qualquer valor aleatório. Então você tem que fazer alguma coisa ali para que você possa isolar esse clock que recebe do seu 6555 e consiga fazer manualmente o ajuste. Nesse caso, vou dar um foco aqui já no circuito mais arrumadinho. O que eu fiz? Eu tenho uma entrada aqui que é do clock. Lembrando que o clock é a saída aqui do meu flip-flop, do meu multivibrador astável, tá? Do 555. Então eu tenho um clock aqui, mas eu tenho uma chave seletora de 2 posições. Quando eu estou numa posição, só o clock é lido. Quando eu estou na outra posição, eu ignoro o clock e eu leio um botão de pull down. Perceba que esse botão aqui de pull down, o que ele fala? Opa, está sempre em nível lógico baixo. Você pode alterar a lógica, fazer um botão de pull up, tá? Nesse caso eu só fiz um de pull down que era mais simples. Eu coloquei um resistor aqui de 1K, que você vê que ele compartilha aqui o clock também quando eu comuto a chave, para que você garantisse um nível lógico na saída. Ele não é obrigatório, mas eu coloquei só para evitar problemas de ruído, etc. Depois tem um circuito anti-bouncing aqui na entrada do seu botão. Então, esses valores você pode adotar de 1K e 10 microfarads, é mais que o suficiente. Então, toda vez que você selecionar aqui por essa chave manualmente, toda vez que você dá um pulso aqui no botão, ele vai adicionar um pulso na contagem. E você vai sempre ligar aonde? No primeiro flip-flop, que seria o bit menos significativo dos seus segundos, minutos ou horas. E para cada um deles você vai ter que fazer o mesmo esqueminha. Então perceba, aqui ó, pro circuito dos minutos, dos segundos, se eu colocar pro clock, ele vai começar a contar, baseado no 555. Porém, se eu altero aqui, o que é que eu faço? Cada vez que eu aperto o botão, ele vai adicionando um pulso, tá bom? E aí esse pulso ele vai sendo contado. Você pode também fazer a mesma seleção para os minutos, é o mesmo esqueminha, como você pode ver, só dá um zoom aqui. E aí você, toda vez que você aperta, ele muda. Devido a essa configuração que eu fiz, toda vez que eu abaixo a chave seletora, ele identifica uma borda de descida, tá? Então o que acontece? Pode ocorrer uma contagem a mais. Então qualquer coisa, pulei um número, basta você apertar de novo lá, para você ir no número que você quer, tá bom? A mesma coisa dá para fazer nas horas, ó. Eu vou também selecionando aqui as horas.
como vocês podem ver. Isso não afeta em nada a alteração do circuito, tá? Fica uma forma de você comandar. A partir dessa lógica base, você pode fazer um método ali com porta-lógica e botão para você acionar os resets e tudo voltar para o zero quando você quiser. Se você quiser também, dá para você fazer um circuito para você avançar ou retornar o seu relógio, tá? Só que aí fica um pouco mais complicado e pode conflitar a lógica, mas tem como você fazer isso. A dica é use uma porta seletora Shor, tá? Para fazer isso. Mas essa é a lógica básica que você faz, tá bom? E aí a posição dos displays é fisicamente na hora de você montar o seu relógio. Eu vou deixar esse esquemático aqui do Proteus lá no TimeShock, que é o nosso blog, tá bom? Aí você dá uma acessada no blog, lá você vai ter acesso direto ao canal, bem como também a nossa página no Facebook. Eu deixei algumas listas de exercício e um site no qual eu me baseei para fazer muitas das aulas e que eu tive aula durante a graduação. Agradecimento especial ao professor Marcelo. Forte abraço se você está vendo essas aulas. Bem, então eu conto com o apoio de vocês, dá lá uma conferida no blog, vocês vão gostar, eu sempre estou postando coisa lá, tá bom? É uma forma também de organizar todo o conteúdo. Siga a nossa página no Facebook, eu vou estar deixando tudo na descrição dos vídeos. Lá eu também estou informando tudo o que está acontecendo, tá? Em forma de posts. Você pode entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida pelo Facebook, só mandar uma mensagem para mim. E curte e compartilhe as aulas se você gostou, tá bom? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida deixe no comentário. Até a próxima aula.